Seja bem-vinda! E se essa palavra chegou até você, é porque o Senhor tem uma mensagem para o seu coração. Hoje de manhã eu dobrei o joelho e falei, Senhor, faça que essa mensagem chegue a mulheres que estejam precisando ouvir exatamente isso. Deixe que vá. Deixe que vá. Foi num momento de muita dor em que essa palavra chegou ao meu coração. E ontem à tarde o Senhor falava comigo, Priscila, diga para ela, deixe que vá. A história que eu vou te contar hoje está em Êxodo capítulo 2. Naquele tempo o povo hebreu estava passando por um momento em que eles estavam sendo perseguidos por Faraó. O povo hebreu estava crescendo muito, então Faraó manda um decreto que todo menino que nascesse, que ele fosse morto, que ele fosse jogado para morrer no rio, porque assim aquele povo ficaria mais fraco. Então havia ali naquele povo uma mulher que se chamava Joquebede. E a palavra diz que ela deu à luz a um menino lindo, a um menino formoso. Porém, aquele menino estava condenado. Ele não podia viver, ele era homem. E ali os soldados andavam dia e noite em busca de crianças que ainda não haviam sido jogadas no rio pelas suas mães para que eles a matassem à espada. Imagine você tendo um filho e o seu filho já está condenado à morte e não tem chance dele sobreviver. Então a palavra fala que Joquebede olha para ele e ela esconde ele. Ela esconde ele. Imagine ali aquele menino chorando, aquele menino gritando de fome, às vezes aquele menino com uma cólica. Imagina o desespero daquela mãe com a própria força do braço, tentando impedir que o seu filho fosse morto, tentando impedir que os inimigos, que os soldados achassem aquela criança. Imagina onde ela escondia, imagina quando chegava a visita na casa dela. Imagina quando alguém batesse a porta, imagina o desespero daquela mulher tentando segurar aquele filho com as forças do seu braço. Porém a palavra diz que um certo dia, eu acredito que Moisés já estava grandinho, já estava um pouquinho maior e chorando muito, ela decide fazer aquilo que a lei determinava. Porém, movida pelo Espírito Santo de Deus. Ali ela prepara um cesto e ali a palavra fala que ela passa ali piche naquele cesto. A palavra fala que aquele cesto era de junco e ela passou betume e piche sobre aquele cesto, colocou a criança dentro e ela coloca sobre o rio. Ela coloca e ela deixa que vá. Minha amada, quantas vezes eu e você estamos exatamente assim como Joquebede, tendo que controlar, fazendo malabarismo para equilibrar a nossa vida, usando a força do nosso braço, tentando usar a nossa inteligência, tentando usar o nosso controle para mudar a situação. Naquele momento em que ela escondia aquele filho, ela se desdobrava, ela gastava energia, tentando com a força dos próprios braços controlar a situação. Minha amiga, abra a mão do controle. Ela decidiu colocar Moisés dentro do cesto. Moisés era uma promessa. O inimigo sabia que Moisés nasceria. O inimigo sabia que entre o povo judeu nasceria aquele que livraria todo o povo hebreu das mãos dos egípcios. Então o inimigo usa Faraó para dar aquele decreto. Minha amiga, a primeira coisa que eu quero te falar, não importa quem ou quantos se levantaram contra aquilo que é promessa de Deus na sua vida, o Senhor usa aquele que deu o decreto, o próprio,
para livrar o seu povo. Sim, sabe por quê? Porque Joquebede coloca o filho dela naquele cesto e ele vai sendo levado sobre as águas. Porém, sabe para onde a água o leva? Para os braços da irmã de Faraó. E a palavra diz que quando ela escuta o choro, que ela pega aquele menino que a palavra diz que era lindo. Eu tenho certeza que o Espírito Santo falou com ela. E ela diz, eu vou ficar com esse menino. Porém, a Joquebede, cautelosa, deixa ali a sua filha vigiando onde iria aquele cesto, onde aquele menino iria, o que aconteceria. Eu imagino que ela colocou ele ali. Ela entrou para dentro da casa e ela disse, Senhor, esse filho foi o Senhor quem me deu. E eu te entrego. Ela não só entregou em oração, mas ela entregou em atitudes. Às vezes, minha amada, você até entregou essa situação nas mãos de Deus, mas as suas atitudes não demonstram que você entregou nas mãos de Deus. Você continua insistindo em ter o controle da situação, insistindo nas forças do seu braço, minha amiga. As forças do seu braço, nas forças do seu braço você vai perecer. As forças do seu braço não podem suportar aquilo que quando você entrega nas mãos do Senhor, Ele conduz e Ele faz. Eu não sei qual é o seu problema, eu não sei o que te aflige hoje, pode ser o seu casamento, em que você tem tentado controlar o seu marido, tentando controlar os seus filhos, tentando controlar a situação, minha amiga. Deixe que vá, entregue nas mãos do Senhor e fala, Senhor, eu abro mão do controle, eu entrego nas tuas mãos. Então ali, aquela irmã de Faraó pega aquele menino e a irmã de Moisés fala assim, você quer que eu busque uma mãe para amamentar essa criança? E ela diz, busque. E quem Miriam busca? A própria mãe de Moisés, Joquebede. E ali, quando Joquebede chega na presença da irmã de Faraó, o que ela fala? Cuide dessa criança, por favor, e eu ainda te pagarei por isso. Ou seja, é muito além. Vai muito além de quando você abre a mão do controle. Quando, minha irmã, você abre a mão do controle, entrega nas mãos do Senhor. O Senhor vai além daquilo que você pediu ou imaginou. Joquebede não sabia o que aconteceria com aquele menino. Joquebede não sabia o que aconteceria se um animal poderia pegar, porém ela entregou nas mãos de Deus, sabendo que aquilo que o Senhor planejou para aquela criança aconteceria. E aconteceu. E ali, além de entregar, quando ela entrega nas mãos do Senhor o seu próprio filho, aquela que o salva das águas do rio Nilo, chama a própria mãe para amamentar e ainda pagar por isso. Minha amiga, quando você abre mão do controle, além do Senhor pegar e cumprir a promessa e salvar, o Senhor supre as suas expectativas. Não vai ser na força do meu braço, não vai ser na força do seu braço. Entrega, seja qual for a situação. É seu filho que você não tem o controle? Minha amada, infelizmente nós não temos o controle sobre as decisões do outro, nós não temos o controle sobre o comportamento do outro, nós não temos o controle de situações que não dependem de nós. Quantas vezes nós nos sentimos impotentes, nós ficamos confusas, o peso da sobrecarga do controle vem sobre o nosso braço, vem sobre a nossa mente, nós já não sabemos às vezes o que fazer, às vezes a depressão já tomou conta de você por causa do controle, às vezes o desânimo já tomou conta de você por causa do controle, mas eu te digo, ei, jogue, coloque o seu problema dentro de um cesto e entregue nas mãos do Todo-Poderoso e deixe que vá. E quando você deixe que vá, aquele que tem o controle sobre o rio, aquele que tem o controle sobre a tempestade, aquele que tem o controle sobre as situações, ele faz aquilo que você não consegue. Abra a mão do controle. Deixe que o Espírito Santo mova, deixe que o Espírito Santo de Deus faça. Minha amiga, no momento, há anos, quando eu recebi uma palavra que falava sobre Joquebede,
eu decidi entregar a minha casa nas mãos do Senhor. Eu falei, Senhor, eu não posso controlar. E eu, sabe o que eu fazia? Numa falsa humildade, eu julgava o outro, porém, eu queria controlar tudo. Eu queria controlar tudo. Eu queria controlar todos. Eu queria controlar todos ao meu redor, porém, amiga, isso é pesado demais. Isso é pesado demais. Se o seu filho foi Deus que te deu, entregue ele nas mãos do Senhor. O seu relacionamento, o seu casamento foi o Senhor que te deu, entregue nas mãos do Senhor. Você não sabe mais o que fazer, você já tentou de tudo, entregue nas mãos do Senhor. Peça para o Senhor sabedoria, peça para o Senhor ousadia, peça para o Senhor discernimento, peça para o Senhor coragem, peça para o Senhor estratégia que Ele te dará. E aquilo que era morte, o Senhor transforma em honra, em vida e dupla honra. Coloque as mãos sobre o seu coração, coloque a mão sobre o seu coração, que eu quero orar sobre você. Meu Deus, aqui está uma mulher, ó Pai. Senhor, nós vivemos numa sociedade em que todos dizem, que a sociedade, que a cultura diz que nós devemos ter controle sobre tudo e às vezes sobre todos. Porém, a Tua palavra nos ensina que o controle de tudo só está nas Tuas mãos. Senhor, que essa mulher agora que está cansada, que está sobrecarregada, ela diz, Senhor, eu não posso fazer mais nada, mas no Senhor é quem confio e nada temo. E assim como Joquebede, eu entrego a minha vida nas Tuas mãos, Senhor. Faça essa oração agora. Se você não tem Jesus como Pai, se você nunca orou dizendo, Deus, Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador, eu declaro que só pelo Senhor há caminho. Se você nunca fez essa oração agora, essa oração na sua vida, faça agora. Declare que Ele é o único que pode te socorrer. Coloque o seu problema agora dentro desse cesto. Coloque sobre o leito do rio e deixe que vá. Senhor, tome isso que ela entregou agora nas Tuas mãos. Tome esse problema, tome essa causa, tome essa pessoa, a qual ela não sabe mais o que fazer. Às vezes é ela mesma. Às vezes ela não sabe mais o que fazer com as emoções dela. Senhor, ela entrega nas Tuas mãos o coração, o controle da vida dela. Senhor, eu declaro vida, eu declaro abundância, eu declaro toda a sobrecarga saindo dos ombros dela. E eu tenho certeza que eu vou ouvir e que eu vou ler testemunhos em nome de Jesus. E se essa palavra, minha amada, falou o seu coração, deixe embaixo um comentário, envie para alguém. Se você ainda não é inscrita, inscreva no nosso canal, que todos os dias, de segunda a sexta, eu estarei aqui no clamor de Esther. Amiga, você que está se sentindo sozinha, eu estou com você, porque o Senhor fez esse vídeo chegar até você. Sabe por quê? Porque Ele está aí o tempo todo. Ele não perdeu o controle de nada. Você pode ter perdido o controle. Porém, minha amada, entrega e deixe que vá. Amém?